Olá pessoal, como vão? Hoje conversando com vocês a respeito de pensão alimentícia para ex-cônjuge. Eu resolvi hoje falar a respeito desse assunto em decorrência do vídeo anterior, onde eu falei sobre o restabelecimento da sociedade conjugal. E naquela oportunidade eu falava com vocês sobre a necessidade de formalizar a situação quando o ex-casal volta a viver junto, por conta das decisões judiciais anteriores que deram cabo àquele casamento, né, ou àquela sociedade conjugal. E uma das consequências, quando a gente tem a separação e o divórcio, é a discussão a respeito dos alimentos. Ou o casal desiste ou renuncia com relação à pensão alimentícia reciprocamente, ou então é determinado ou acordado que um vai pagar a pensão para o outro. E até quando pagar essa pensão? Como é que funciona? Gente, é determinado por sentença qual vai ser a forma de pagamento dessa pensão. Ou se foi um divórcio ou uma separação amigável, né, consensual, ou se foi litigiosa, sempre tem um termo, sempre tem um tópico tratando a respeito desse assunto. Ou dispensou, renunciou, disse que não precisava dos alimentos porque tinha meio próprio de subsistência, ou então foi solicitado ou foi decidido com relação a esse pagamento. Então, o alimentando, aquele que está obrigado a prestar o pagamento, ele vai pagar até que uma nova decisão judicial venha interferir nessa decisão anterior. Então, por exemplo, foi determinado que vai pagar a pensão alimentícia para o cônjuge. E aqui eu estou falando só de cônjuge, ex-cônjuge, não estou falando de filho, porque é diferente, tá? Geralmente, quando é para cônjuge, a gente não se estabelece prazo, se estabelece que vai fazer o pagamento. Mas, assim como nas outras formas de pensionamento para os filhos, pode ocorrer alguma situação que implique na necessidade de uma revisão de alimentos, porque pode haver problema com relação à condição daquele que paga ou com relação à necessidade daquele que pede. Alguma alteração nesse sentido justifica o pedido de revisão de pensão alimentícia. Mas pode acontecer também daquela pessoa que recebe os alimentos vir a contrair um novo matrimônio, ganhar na loteria, ficar afortunada, portanto, numa situação muito melhor do que aquele que paga. Isso justifica até o pedido de exoneração de pensão, caso seja demonstrado judicialmente que aquele que recebe não tem mais necessidade daquele pagamento, tá certo? Porque uma coisa é a situação no momento da sentença judicial, no momento em que foi julgado aquele processo, foi determinado que ficaria daquela maneira, de acordo com a situação que existia na época. Se houve alteração posterior, tanto pode pedir para fazer a revisão, ou para aumentar, ou para diminuir, porque também aquele que paga pode ter mudado de emprego, pode estar numa situação melhor, e portanto nasce para quem pede, alimentando a possibilidade de pedir alteração, como também a parte contrária de pedir diminuição, caso haja essa situação. Então, e outra possibilidade que a gente comentou no vídeo anterior, é quando o casal volta a conviver. Se reconciliou, voltou a morar junto, eu até recomendei no vídeo anterior, que seria o caso de formalizar a situação, porque tudo tem consequência jurídica, né? Se havia uma decisão judicial determinando que tinha pagamento de pensão, de tal e tal maneira, então é importante, se voltou a morar junto, que isso seja decidido. Ou se vai pedir o restabelecimento da sociedade conjugal, automaticamente já vai extinguir a questão da pensão, porque voltou a morar junto, não tem mais o pensionamento. Isso determinado pelo juiz, tá, gente? E se por acaso, mesmo que não seja o desejo do casal de restabelecer a sociedade conjugal, mas se voltou a residir sob o mesmo teto, se reconciliaram, é importante que seja comunicado nos autos do processo
essa situação, né? Então, eu não posso ir para o judiciário só se for em caso de restabelecimento, se eu for pedir o restabelecimento. O fato de eu ter me entendido com aquela pessoa, voltar a morar junto, pode sim, permite que a pessoa vá ao judiciário, vá a juízo, levando essa informação, que ambos voltaram a conviver e que, portanto, não tem mais a questão do pensionamento. Tá certo, gente? Então, são situações importantes porque toda vez que a gente faz as coisas da maneira correta, da maneira esperada, da maneira legal, a gente fica numa zona de conforto muito importante, né? Tanto para um quanto para o outro, mesmo porque se o casal se reconciliou, parte-se do pressuposto que não tem mais demanda entre eles, né? Então é importante que isso seja resolvido, que isso seja devidamente formalizado, a fim de evitar outros tipos de problema na sequência, tá certo? Muito bem. Fora isso, é importante ressaltar que nesses exemplos aqui, nessa situação que eu estou passando para vocês, não tem prejuízo para ninguém, né? Porque a pessoa pode, às vezes, volta a morar junto, mas fica aquele medo de, eu vou informar no processo que voltou a morar. É lógico que tudo depende do casal. Aqui eu estou passando para vocês o que é correto, o que é possível fazer. A escolha cabe a cada um, assim como depois a consequência, com certeza, vem de acordo com aquilo que você escolheu fazer. Porém, na medida em que eu me reconcilio com meu ex-marido, né, na medida em que a gente volta a morar junto, até para que tenha sucesso aquela relação, é importante que as coisas sejam todas devidamente organizadas, devidamente formalizadas, para que aquela situação de união, de reconciliação, ela permaneça e possa vir até a se constituir no restabelecimento da sociedade conjugal, ou caso já tenha havido divórcio, que eles possam se casar, né? O sucesso da relação, ele parte do pressuposto que existe confiança mútua e que um está apostando no outro e, sobretudo, estão apostando naquela nova união, tá certo? Se você está nessa situação, pediu restabelecimento de sociedade conjugal, ou então voltou a viver com seu ex-marido, com a sua ex-mulher, fica aqui os meus parabéns, meus cumprimentos. É uma felicidade quando a gente vê um casamento se refazendo, porque o casamento, a família é projeto de Deus, né? Então, quando a gente tem uma situação como essa, apesar de eu ser advogada, eu também fico feliz quando isso acontece, tá bom? Meus parabéns. Mas leve em consideração tudo que a informação que a gente passou, porque ela pode ser valiosa para vocês. Eu agradeço muito por vocês terem me assistido, agradeço a companhia de vocês, a atenção de vocês. Peço a vocês que curtam o vídeo, que se inscrevam no canal, toquem aqui embaixo nesse sininho que tem à direita, para que vocês possam receber as nossas novas publicações. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Obrigada, fiquem com Deus.